Olá, pessoal, uma boa tarde e que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Pessoal, antes de mais nada, tem um texto na Bíblia que fala que Deus ele cria a luz e cria o mal, ele faz a luz e cria o mal. Mas como assim é possível que um ser de natureza perfeita, de um ser com uma natureza imutável, como que um ser perfeito pode ser criador do mal? Olha só o que diz 45:7. Isaías, você que tem sua Bíblia, vamos acompanhar esse estudo para a gente interpretar o livro de Isaías 45:7, que fala assim: Eu formo a luz, Deus falando, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É provável isso? Deus cria o mal sendo que Deus tem natureza perfeita? Então vamos ler o contexto para a gente poder entender a interpretação? Vamos lá. Então o título do texto ele começa com a promessa de livramento, a vinda de Ciro. Vamos lá? Lembra-te dessas coisas, ó Jacó. E tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Porque quando ele fala de Israel, está falando de Jacó, não se esquecerá de Jacó. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós os céus, porque o Senhor fez isso. Exaltai vós as partes mais baixas da terra, vós montes. Retumbai com júbilo também vós, bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Então você vê que o texto está começando com uma genealogia de quem? De Jacó. Então o texto ali, o título já começa com o livramento, a vida de Ciro. Mas quem é Ciro? Pessoal, o que acontece é quando termina Segunda Reis, o povo babilônico, o povo hebreu já é praticamente cativo lá na Babilônia, levado cativo. Até tem duas menções da queda de Judá do Reino do Norte em 721 antes de Cristo. Nós temos também a queda de Judá com Israel em 586 a.C. Então, o livro de Segunda Reis já termina com o povo exilado. Então, o que tem a ver o Deus criando o mal com essa situação? Então, o texto não está falando que Deus cria o mal especificando que Deus faz o mal, que Deus cria. Não, pessoal. O que acontece é que você já vai entender certinho. Olha o que diz o 25. E que desfaço sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tomar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho. Aí quem está falando? Deus está falando. Deus começou a falar de Jacó e agora está falando o que ele é capaz de fazer. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, eu levantarei as suas ruínas. Por quê? Porque o povo, quando ele foi exilado, Deus levanta Ciro, o rei dos persas, para libertar Israel. Para muitos que não sabem. Vamos lá, continuar lendo? Então Deus está o quê? Prometendo que no futuro iria vir Ciro, o rei da Pérsia, e se levantar Ciro, o povo de Israel iria vencer, iria ser liberto. Aí Deus fala o quê? Ele começa a colocar promessas. Por quê? Sou eu que confirmo a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, o futuro rei da Pérsia, queria se levantar para libertar Israel.
Aí olha o que diz: quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edifica e ao templo funda-te. Porque quando o povo de Israel é libertado do cativo, do exílio babilônico, quem acaba levantando, reconstruindo o templo é Esdras. Aí vamos lá continuar lendo? Aí vem o texto, 45. Assim do Senhor ao seu ungido, a Ciro. Deus escolheu quem? Ciro. Escolheu Ciro para libertar Israel. Diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles a porta, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó de Israel, meu eleito, e a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Está falando para quem? Para Ciro. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. E eu sou o Senhor e não há outro. Deus falando. Então Deus está falando de quem? De Ciro. Deus vai levantar o rei da Pérsia para libertar o povo israelense. Aí vem o texto que muitas pessoas tiram do seu contexto. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-te a terra e produza salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Está falando de quem? Quem contender contra o Senhor. Porventura dirá o barro ao que formou: o que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que se diz ao pai: que é o que geras? E a mulher que dás tu à luz? Assim do Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou, perguntai-me coisas futuras. Demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Bom, pessoal, vamos entender realmente o que quer dizer. O texto de Isaías, ali 45, está falando a respeito da vinda de Ciro para libertar o povo de Israel, que estava preso à Babilônia. Foi preso e exilado da Babilônia. Então começa essa libertação. Então ali, ó, vamos ler o 7 mais uma vez. Eu formo a luz e crio as trevas. E eu faço a paz e crio o mal. E eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai-vos céus dessas alturas. Então vamos lá. O que quer dizer eu formo a luz e crio o mal? Pessoal, o que acontece? Quando Deus fala eu formo a luz, Deus está colocando bênçãos sobre Israel. Quando ele fala que eu crio as trevas, ele está colocando justiça em favor de Israel, ou seja, punindo os povos que estavam dominando aquele povo, que estavam colocando aquele povo no exílio. Então o que acontece? Futuramente se levanta Ciro, e Ciro, pessoal, ele acaba libertando o povo de Deus daquele lugar. Então não quer dizer coisíssima nenhuma que Deus é mau. Deus não é mau. Deus não é mau. O que acontece é que, na verdade, naquele texto, ele está criando luz para Israel, ou seja, bênçãos para Israel, e castigo e punição para os povos que o exilaram, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho, vamos chegando a mais um final de vídeo, e eu agradeço de todo o meu coração a você que faz do nosso trabalho a nossa família, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima em nome de Jesus.